Vamos meditar no capítulo 4, versículos 16 e 17. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui podendo falar a palavra para vocês nesta noite, ao convite do meu amigo pastor Donifan da Fé, pastor dessa igreja, a pastora Ana Catarina, o meu amigo Laércio, não se não calma aí, Laércio, meu amigo, meu companheiro, me indicou também para estar aqui pregando pela segunda vez na igreja da Ilha do Governador, da DIG. Essa congregação aqui de Monte Carmelo é uma grande bênção. Eu me sinto honrado de estar aqui podendo falar a palavra nesta noite e ter uma mensagem da parte de Deus para edificar a nossa fé. Me acompanha minha querida pastora Dani Cruz, está aqui à minha lateral, pastora Carla Cristina, são duas bênçãos, viajam por onde Deus tem mandado para pregar a palavra. E é uma honra ter elas comigo aqui, orando por mim, me apoiando e incentivando esta obra, porque a palavra não é minha, a palavra é do nosso Deus. Diz assim, eu peço aos irmãos que prestem atenção, não faça barulho, não ande, em consideração a palavra do nosso Deus. Eu prometo que você breve nessa noite. Diz assim, Esther capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, eu pereço. Versículo 17, então Mardoqueu foi, e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém, igreja? Amém. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu estava meditando na Bíblia e aprendi do começo ao final da mesma as mensagens que são de edificação para a nossa vida espiritual. O salmista disse, o meu coração ferve com palavras boas, palavras de bênção, palavras de edificação, palavras que consolam, palavras de vitória, que é a palavra do Senhor. E dentro do livro de Esther, eu vou resumir aqui essa história rapidamente, para que os irmãos possam entender como Deus livra a igreja, como Deus livra o seu povo, como Deus cuida de nós, como Deus dá livramento. A Bíblia diz que foi na época do rei Assuero, e foi na época da mulher dele, a rainha Vasti, quando o rei Assuero fez um banquete, fez uma festa, e convidou somente pessoas importantes, os príncipes da época, das 127 províncias que havia na cidade de Suzã. E ele queria que todas aquelas pessoas viessem para esse banquete comemorar, conversar direito e ali se alegrando no palácio real do rei Assuero. Naquela mesma época, irmãos, a mulher dele, a rainha Vasti, ela também quis fazer uma festa, fez um banquete, de maneira que de um lado ficou a rainha Vasti e do outro lado ficou o rei Assuero. Depois que o rei Assuero tinha se embriagado, tinha tomado muito vinho, ele mandou alguém que estava a seu serviço que chamasse a rainha Vasti, que viesse na frente dele, porque o rei Assuero iria apresentar a mulher dele para alguns amigos. O que aconteceu, pregador? A rainha Vasti não quis ir. Ela disse que não ia, que estava ocupada e que não podia atender o pedido e a ordem do rei Assuero. Igreja, isso trouxe uma ira muito grande, uma revolta muito grande. O rei Assuero ficou indignado em ver a sua mulher dizer não para ele. E alguém que estava, um sábio da época, disse: rei Assuero, essa mulher, ela não pode mais ser rainha. Esta mulher não pode mais continuar com a coroa em sua cabeça. O cargo dela vai ter que ser entregue na cabeça de outra mulher. Ela tem que ser exonerada, vamos afastar ela do cargo, ela não pode mais ser rainha. Porque se ela não obedecer o rei Assuero, vai trazer um exemplo muito grande, porque nenhuma mulher vai querer obedecer seus esposos, visto o mau exemplo da rainha Vasti. Irmãos, naquela época, foram trago várias mulheres virgens na presença do rei Assuero. Muitas moças virgens, para que uma delas, o rei Assuero, viesse
escolher e casar e colocar no lugar da rainha Vasti. Naquela época, existia muito dos judeus espalhados sobre todas aquelas províncias. E tinha um homem, que o nome dele era Mardoqueu, o judeu Mardoqueu. Mardoqueu, igreja, conhecia toda a Bíblia, conhecia todas as leis de Deus. E ele tinha uma prima, que era filha do seu tio, que o nome dela era Esther. Quando passou todas as mulheres na frente do rei Assuero, diz a Bíblia que o rei Assuero olhou para Esther. A Bíblia diz que o rei Assuero amou a Esther, ela agradou-lhe aos seus olhos, ele ficou maravilhado em ver a rainha Esther entrando na sua presença. Olha só o que vai acontecer. Quando o rei Assuero deu uma ordem que tirasse a coroa da cabeça de Vasti e colocasse na hora na cabeça da rainha Esther, era naquele momento ali em que o rei Assuero iria casar com a Esther, que Deus estava olhando para nós e dando vitória para a igreja, abençoando a igreja e um grande livramento para a igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Irmãos, quando Esther casa com Assuero, ela não declarou para o rei Assuero de que povo ela era. Ela pertencia ao povo judeu. Tudo bem. Naquela época, irmãos, existia um homem chamado Amã. Amã era um ímpio de primeira classe. Ele era pecador de primeira categoria e inimigo número 1 de todos os judeus. Ele não gostava do povo judeu. O rei Assuero tinha exaltado Amã, tinha dado ordem que quando ele andasse, as pessoas prestassem continência para Amã, reverenciassem Amã, adorassem Amã e ficasse bajulando Amã. Só que tem um detalhe para alegrar o nosso coração. Todas as pessoas, quando Amã passava, se ajoelhavam. Somente Mardoqueu não se ajoelhava, não se prostrava e não se humilhava perante o príncipe Amã. E o diabo entrou no coração de Amã e falou: Amã, como pode um negócio desse? Todo mundo se ajoelha na frente de você, todo mundo presta continência perante você, só esse judeu Mardoqueu que não quer se humilhar na tua frente? E aí o que aconteceu? Mardoqueu ficou sabendo naquela época que tinha 2 homens que queriam matar o rei Assuero. E o que Mardoqueu fez? Ele mandou Esther avisar o rei Assuero que tinha 2 homens querendo matar, e Esther falou em nome de Mardoqueu, dizendo: olha, rei Assuero, tem 2 homens aí que estão querendo matar o Senhor. E eu estou sabendo através de Mardoqueu, estou te avisando em nome de Mardoqueu, porque naquela época tudo que acontecia de importante, de sobrenatural, era registrado no livro das crônicas, e foi escrito muito bonito ali: e tal dia, assim e assim, 2 eunucos do rei queriam matá-lo, e através do aviso de Mardoqueu, ele pôde se defender. Tudo bem, ficou selado ali com o anel do rei Assuero. O que aconteceu? Amã, ímpio, pecador, inimigo número 1 da igreja, porque, irmãos, até hoje, o diabo é contra a igreja, o diabo ele odeia os cristãos. Nós representamos o Israel de Deus, nós temos que ter convicção, certeza que Deus está do nosso lado para nos salvar, libertar a nossa família, nos dar vitória e nos dar a vida eterna. Quantos podem dizer graças a Deus nesta noite? E de um lado ele trabalha para ver a derrota da igreja, para ver o fracasso da igreja, para a gente desanimar. Mas Deus está falando conosco nesta noite, que vai avivar a nossa vida, abençoar a nossa vida e derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo nesta noite? Irmãos, vejam bem, quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, ele não mandou matar somente Mardoqueu, mas o diabo entrou no coração dele e falou: manda matar todo mundo, porque o diabo não gosta do povo de Deus. E o Amã chegou para o rei Assuero e perguntou: Amã perguntou para Assuero: rei Assuero, existe um povo aí, e esse povo é o povo judeu. Esse povo, rei Assuero, ele não obedece às suas leis. Eu quero que o Senhor ensine uma escritura para que sejam mortos um dia, agendado, todos os judeus. Eu quero que não sobre nenhum fique agendado o massacre dos judeus, a morte dos judeus, o fracasso dos judeus, aonde todos seriam mortos.
E o rei Assuero tinha exaltado Amã, tudo que Amã falava estava falado, era tipo o braço direito do rei Assuero. Não, Amã, está aqui o meu anel, escreva o que você quiser e segue com o meu anel. Então foi escrito ali, naquela época, em tal dia, assim, assim, através do pedido de Amã, todos os judeus vão morrer. E isso chegou ao ouvido de Mardoqueu. O que o Mardoqueu fez? Ele pegou as suas vestes, vestiu com um pano de saco e ficou lá na porta do rei Assuero, em jejum. E ele falou assim: olha, Esther, eu quero conversar com você. Não tem outra mulher para interceder ao rei Assuero se não for você. E ela falou: eu não posso não, porque eu estou proibida. Porque na época tinha uma lei que durante 30 dias, quem entrasse na presença do rei Assuero sem ser convidado, morreria na hora, se o rei Assuero não estendesse o seu cetro de ouro. E aí Mardoqueu falou para Esther: ó, tem um detalhe, se você não quiser conversar com o rei Assuero, livramento para o povo judeu de uma forma ou de outra forma virá, porque Deus não vai permitir esse massacre. O que aconteceu? Olha a fé de Mardoqueu. Esther falou assim: olha, Mardoqueu, eu quero me prontificar, convidar todas as minhas mulheres, todas as moças do palácio, todos os judeus, jejuando durante 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, sem se alimentar. Não é somente um dia, não é somente 2 dias, é 3 dias sem comer e sem beber nada, jejuando e orando, porque aí, depois que eu jejuar, você, Mardoqueu, jejuar, todas as minhas servas jejuar, aí eu vou conversar com o rei e Deus vai abrir as portas. Quantos concordam? Digam glória a Deus. Aí foi que eu li para vocês, no verso de número 16, quando Esther disse para Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus livrou o povo judeu de um massacre. Nós temos que ter fé e convicção que se nós orar e jejuar e obedecer a Bíblia, Deus vai derrotar o Satanás, mandar fogo no Satanás e vai nos dar livramento para a igreja da atualidade. Digo graças a Deus nesta noite. Irmãos, Esther começou a andar na frente do rei Assuero. E o rei Assuero, quando olhou para Esther vindo para conversar com ele, falou assim: o diabo entrou no coração do rei Assuero e começou a falar: rei Assuero, o Senhor desativou a rainha Esther pela rebeldia, e agora vem Esther também desobedecer a sua ordem. Ela não sabe que é proibido entrar na tua presença, ela nem foi convidada durante 30 dias. E o povo jejuando, a igreja jejuando. Irmãos, quando a chapa esquentar para o nosso lado, é jejum e oração diante de Deus, irmão. Quando a chapa ficar quente para o nosso lado, é jejum e oração. O Satanás é derrotado, é com jejum e oração. Diga graças a Deus. E o diabo falando no coração do rei Assuero, incentivando ele: olha, manda matar ela também, não deixa ela viva não, acaba com a vida dela agora também. E Deus olhou na hora e falou assim: olha, Satanás, sai do coração dele. E Deus falou: eu jamais deixarei de responder 3 dias e 3 noites de oração e jejum do meu povo. Diga graças a Deus. E quando o rei olhou para Esther, porque Esther, irmão, tinha também o nome de Radassa, que significa estrela. E quando o rei olhou para Esther, nos olhos dela, ele disse: nossa, como realmente a minha esposa parece uma estrela, ela está brilhando, brilhando e brilhando. Diga graças a Deus nesta noite. E o rei Assuero olhou para Esther e disse: olha, Esther, o que você quer? Qual é o seu pedido? Até a metade do meu reino eu te darei se você me pedir agora. Quantos podem glorificar a Deus? E aí Esther chegou para o rei Assuero e conversou com ele: olha, rei Assuero, o negócio é o seguinte, eu quero que amanhã de manhã, cedinho, o Senhor e Amã estejam num banquete que eu preparei somente para o Senhor e para Amã. Tudo bem, é mesmo, Esther? É, porque eu vou conversar com você. Naquele momento, irmãos, Amã chegou na sua casa jubiloso e foi conversar com a mulher dele: Zeredes, eu estou com tudo no reinado do rei Assuero. Eu
conquistei o coração do rei Assuero e agora conquistei o coração da rainha Esther. Porque amanhã de manhã eu tenho que estar lá cedinho, só eu, o rei Assuero e a rainha Esther, para o banquete, só nós três. Tudo bem. Aí ele falou assim: só tem uma coisa que não me agrada. Aí a mulher dele perguntou para ele: o que é, mano? Fala aí. É aquele judeu Mardoqueu sentado na porta do rei. Assim mesmo na Bíblia, assim mesmo. Eu não suporto aquele homem. Quando eu vejo ele, dá vontade de matar ele. Era Mardoqueu. E ela falou assim: olha, mano, você faz o seguinte, para você conversar com o rei Assuero tranquilo, você manda construir uma forca de 50 côvados de altura e manda matar Mardoqueu, porque aí você vai conversar com o rei Assuero tranquilo, sossegado. Tudo bem. Nisso, Deus olhou para a igreja e Deus falou assim: rei Assuero, essa noite você não dorme, de jeito nenhum. E Deus tirou o sono do rei Assuero. E o rei Assuero mandou que alguém trouxesse o livro das crônicas. E chegou aquela parte que estava escrito assim: e tal dia, assim assim, 2 eunucos do rei queriam matar o rei Assuero. E, através de um homem chamado Mardoqueu, que avisou, o rei Assuero se defendeu e pôde se defender. E o rei Assuero perguntou: ué, quem é Mardoqueu? Aí alguém falou: olha, rei, Mardoqueu é aquele homem que fica sentado lá na porta do Senhor. Mas o que eu dei para ele de presente? Desse ato tão maravilhoso que ele fez, me avisando da morte, que eu pude me defender, o que eu dei para ele? Olha, rei Assuero, ele não ganhou nada. Ele não ganhou absolutamente nada. E nisso o dia estava amanhecendo. E quem está entrando no palácio do rei Assuero? O Amã. Quem está entrando aí, Amã, manda ele vir depressa. Nisso que o rei Assuero estava lá, amanhecendo o dia, e Esther está prontinha para convidar ele para os banquetes na parte da manhã. E a mãe entrou na presença do rei Assuero: manda vir depressa, você mesmo está na Bíblia, apressa-te aí, muita pressa. E falou assim: o rei Assuero olhou para Amã e perguntou: Amã, eu tenho uma honra para dar para alguém. Tem uma pessoa que eu me agrado. O que fará o homem cuja honra o rei se agrada? Assim mesmo na Bíblia. E o Amã, na hora, falou assim: esse homem sou eu. Quem é que o rei Assuero vai agradar se não for eu? Eu sou o grande homem desse reinado, depois dele quem manda sou eu. Ele pensou: esse homem sou eu. Mas é o seguinte, rei Assuero, o senhor manda pegar esse homem que o senhor se agrada, vestir com aquelas vestes reais que o senhor usa, aquela coroa de ouro puro que o senhor gosta de usar, pegar um cavalo, aqueles bem alto, bonito, e manda um príncipe, um dos mais honrados, pegar esse homem e montar ele no cavalo, e sair por toda a cidade de Suzã gritando bem alto: este é o homem cuja honra o rei se agrada. É mesmo, amado? É. Faz o seguinte: você vai depressa, pega Mardoqueu, vista com as minhas vestes e sai por toda a cidade gritando bem alto que este é o homem cuja honra o rei se agrada. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a Deus nesta noite? Porque Deus vai exaltar essa igreja e vai exaltar o seu povo. Irmãos, Amã, ímpio, pecador. Você já viu um demônio trincando os dentes, sem querer confessar a derrota? E Deus falando: confessa a derrota, diabo. Confessa a derrota, Satanás. Confessa que você está derrotado. E diz a Bíblia, irmão: mas rei Assuero, não posso fazer isso não. É agora, rapaz, vamos embora. E lá Amã, irmão, derrotado, teve que pegar as vestes, vestir Mardoqueu, botar em cima do cavalo, ele gritando bem baixinho: este é o homem cuja honra o rei se agrada, Suzã. Este é o homem, Suzã, que o rei... Ele falou: grita mais alto aí que o povo não está ouvindo. Ele teve que gritar: este é o homem de Deus que o rei se agrada. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Oh, irmãos, quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Irmãos, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está servindo a Deus, a gente está lutando para ser independente. Deus vai exaltar a nossa igreja, vai exaltar o seu povo. Na hora certa, Deus vai nos dar vitória. Aí Satanás tenta matar o nosso corpo, mas a nossa alma nem o inferno pode encostar. Diga graças a Deus.
Irmãos, e nisso, ele chegou na sua casa derrotado. Falou assim: Zeresh, eu estou derrotado. O que houve, Amã? Zeresh falando com Amã. O rei Assuero fez vestir Mardoqueu, botar sobre o cavalo e sair por toda a cidade de Suzã gritando que esse é o homem que ele mais se agrada. Eu estou derrotado. Tudo bem. Nisso alguém bateu de impressa lá e falou assim: vamos embora, Amã. Vai lá para o banquete da rainha que já está começando, já está convidado. E ele teve que ir depressa para conversar com o rei Assuero e com Esther. Quando Esther chegou na frente de Amã e do rei Assuero, ele falou assim: olha, rei Assuero, o que eu queria conversar com você é o seguinte: rei Assuero, o meu povo está condenado à morte. O meu povo está condenado à morte. Mas por que, Esther? Porque eu pertenço ao povo judeu. O Senhor assinou um documento que vai morrer todos os judeus a qualquer hora. É uma determinada data. E nisso até eu morrerei nessa condenação. Porque eu também pertenço ao povo judeu. Eu quero que o Senhor, Assuero, marido dela, o Senhor revogue essa lei, para que meu povo não venha mais morrer. Aí ele perguntou: ué, quem fez esta solicitação para matar o seu povo, Esther? Foi esse judeu, foi esse Amã aí, ó, esse mau Amã aí. Foi ele que instigou o coração do rei a assinar esse decreto que seriam mortos todos os judeus. E nisso o Amã o rei Assuero ficou muito nervoso e foi para o jardim. Olha só, nisso que o rei Assuero estava nervoso e foi para o jardim, o Amã viu que o negócio estava feio para o lado dele. Ele se ajoelhou no pé da rainha Esther e começou a se humilhar. Rainha Esther, tem misericórdia de mim, me livre dessa, me perdoe dessa situação. E nisso o rei Assuero veio voltando. E está assim mesmo na Bíblia. Ele perguntou: olha, viu Amã lá no pé da rainha dele, Esther, perguntou assim mesmo: porventura, esse Amã está tentando a minha rainha? Aí ela botou mais pilha ainda. E tem mais, hein? Tem mais. Esse Mardoqueu, esse Amã aí, ó, o rei Esther falou para o Assuero, ele preparou uma forca lá de 50 côvados de altura. E ele mandou me avisar que essa forca que ele preparou para matar Mardoqueu. Aí ele perguntou: como é que é? É para matar Mardoqueu aquela forca. Aí ele ficou mais nervoso ainda. Ele falou assim: olha, faz o seguinte agora, depressa, tá na Bíblia assim mesmo. Você pega esse Amã agora aí, leva ele para determinado lugar e mata esse miserável nessa forca. Irmãos, Amã representa o próprio Satanás, irmão, que quer destruir a vida da igreja, derrotar a igreja, fracassar a igreja, desviar a igreja. Mas nesta noite nós estamos orando, lendo a palavra, buscando a Deus, e nós somos a igreja do arrebatamento. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a Deus? Porque Deus vai nos dar vitória. Irmãos, eu leio a Bíblia e eu descobri no livro de Provérbios, o proverbista Salomão, escrevendo para edificar a nossa vida espiritual, ele diz em Provérbios, capítulo 11 e o versículo de número 8: o justo é libertado da angústia, e o ímpio, ele vai ficar no seu lugar. A mesma Bíblia diz em Provérbios capítulo 21 e o versículo de número 18: o resgate do justo é o ímpio. Quantos podem dizer graças a Deus? A Bíblia ainda diz do povo judeu, a Bíblia ainda diz da igreja. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 2 e no versículo de número 3, quando naquela época Deus já falava na boca e nos lábios do profeta Jeremias, no capítulo 2 e versículo de número 3: então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 1,19: pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Diga glória a Deus nessa noite. Eu lembro quando Jesus conversava com Pedro, e Jesus conversando com Pedro, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro disse: olha, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, Pedro, você falaste muito bem, não foi carne que te revelou, nem sangue. E eu te digo uma coisa nesse momento, Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque nós somos a igreja de Deus. A Bíblia diz no Salmo 125, o salmista Davi falou para alegrar o nosso coração: os que confiam no Senhor
é como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E assim como estão os montes de Sião em volta de Jerusalém, assim está o Senhor conosco, para nos abençoar, para nos dar vitória, para ouvir a nossa oração e para salvar a nossa família. Irmãos, que Deus continue abençoando vocês, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Deus vai continuar abençoando essa igreja. A igreja Assembleia de Deus da Ilha do Governador, em Monte Carmelo, a igreja DIG. Deus abençoe o pastor dessa igreja, pastor Bonifan da Fé, pastora Ana Catarina, todos os membros dessa igreja. Deus vai dar vitória para vocês em nome de Jesus, irmão. E eu fico muito grato a Deus e ao Senhor de estar aqui falando a palavra para vocês. E eu devolvo a palavra para a irmã. E que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus.